Oi, bom dia. A gente vai apresentar o nosso trabalho sobre beta-talassemia major. Os integrantes do grupo são Flávia de la Rosa, João Alcântara, Larissa Cavalieri, Luana Araújo e Maria Luísa Lopes. Então, aqui está a ordem dos assuntos que a gente vai tratar no nosso trabalho. Primeiro, a gente vai falar sobre as beta-talassemias. Depois, a gente vai falar mais especificamente sobre a beta-talassemia major. Depois, sobre os sintomas, material biológico e coleta. Sobre os exames realizados e depois sobre os tratamentos. A gente vai começar explicando melhor o que são as beta-talassemias. Elas são grupos de doenças hereditárias caracterizadas por anomalias na síntese das cadeias beta da hemoglobina, que vai afetar então a capacidade da pessoa de produzir a hemoglobina. Eu trouxe uma imagem aqui. Eu trouxe uma imagem da estrutura da hemoglobina para dar para mostrar melhor para vocês. Então, a hemoglobina ela é constituída por duas cadeias beta, então uma, duas, e duas cadeias alfa. Então, alterações em uma dessas cadeias beta é chamada de beta-talassemias. As beta-talassemias elas são o tipo mais comum de talassemia no Brasil, e ela ocorre a partir de um defeito genético no cromossomo 11. Ela pode ser classificada em três grupos básicos. Então, talassemia minor, que também é chamada de traço talassêmico, talassemia intermediária e a talassemia major, também chamada de talassemia maior, que é a que a gente vai falar aqui no nosso trabalho. A talassemia major, que também pode ser chamada de anemia de Cooley, ela é uma hemoglobinopatia que teve sua origem principal nos países banhados pelo mar Mediterrâneo, como Itália, Grécia, só que hoje em dia essa doença ela já se espalhou para inúmeros outros países, como Canadá, Estados Unidos, Brasil, entre outros. Os pacientes que têm esse tipo de talassemia, ao nascer, eles não apresentam nenhum tipo de sintoma. Eles se apresentam clinicamente normais. Porque a produção da cadeia beta da globina, ela não é essencial durante a vida fetal e o período perinatal. Os sintomas eles só vão começar a aparecer após os 6 meses de vida. Então, a criança ela vai apresentar um declínio da hemoglobina fetal, com anemia crônica, hemólise e eritropoiese ineficaz. A talassemia major ela é o tipo mais grave de talassemia, e para a pessoa, para a criança ter esse tipo de doença, ela tem que ter dado 2 genes defeituosos dos pais. Então, por exemplo, aqui nessa representação, a gente tem que os pais eles são heterozigotos para essa mutação, né? E então eles têm um traço talassêmico e o filho ele herdou os 2 genes defeituosos. Então por isso que ele tem a talassemia major. Agora eu vou falar um pouco sobre os sintomas que a pessoa que tem talassemia pode apresentar. Ela pode ter palidez, sonolência, fadiga, fraqueza, irritabilidade, alteração no crescimento e anormalidades ósseas. Essas alterações elas ocorrem por conta da diminuição da hemoglobina, que vai causar então uma baixa oxigenação nos tecidos e nos órgãos. A pessoa também pode apresentar icterícia, que é a cor amarelada nos olhos, e essa icterícia ela ocorre devido ao acúmulo da bilirrubina. A bilirrubina ela está presente dentro dos glóbulos vermelhos, e como a pessoa que tem talassemia ela vai ter uma maior destruição dos glóbulos vermelhos, essa bilirrubina que estava dentro da célula ela vai passar para o sangue e vai se acumular principalmente nos olhos. Outra característica, outros sintomas são o aumento do baço e do fígado, que é a esplenomegalia e hepatomegalia. A esplenomegalia, que é o aumento do baço, ela vai ocorrer porque como um elevado número de eritrócitos vai ser destruído na talassemia, vai ocorrer então o seu aumento por conta da maior utilização desse órgão. E a hepatomegalia, ela ocorre porque como a eritropoiese medular, que é a eritropoiese que ocorre na medula,
ela está sendo ineficiente, o organismo ele vai fazer com que ocorra uma eritropoiese extramedular, ou seja, outros órgãos vão começar a realizar a eritropoiese. E isso é um exemplo do fígado. E aí, como esse fígado ele vai ter uma maior utilização, o seu volume vai aumentar, né? Ele vai ficar maior. Quanto à genética envolvendo a beta-talassemia, podem se encontrar três estágios. Traço talassêmico, onde o indivíduo herdou somente um alelo beta-talassêmico, beta 0 ou beta+, sendo na maioria dos casos uma doença assintomática, ou apresentando leve anemia hipocrômica microcítica e níveis elevados de hemoglobina A, formada por dois componentes alfa-2, e níveis variados de hemoglobina F, formado pelos componentes alfa-2 e gama-2. O estado heterozigótico, que se expressa, em alguns casos, de forma inexpressiva, sendo considerado fenotipicamente silencioso, e em outros casos se manifestando tão severamente quanto um paciente com talassemia major. E o estágio de beta-talassemia, onde há completa ausência de hemoglobina A, que é composta pelos componentes alfa e beta, sendo resultado da herança de dois alelos beta 0. Pacientes com este estágio de beta-talassemia adquirem anemia profunda a partir dos 6 meses e, por essa razão, devem passar por transfusões regulares. Nesse slide, temos duas fotografias de dois indivíduos portadores de beta-talassemia major, onde é possível notar deformações ósseas, em especial na arcada dentária superior, em decorrência de sofrimento e aumento da medula óssea. Em pessoas normais, o formato característico das hemácias é arredondado e bicôncavo, garantindo um fluxo homogêneo dentro dos vasos sanguíneos. Porém, em indivíduos afetados pela talassemia, ocorre defeito genético na síntese de uma ou mais globinas, o que causa alteração na conformação das hemácias, que ficam achatadas e curvas, chamadas drepanócitos, e consequentemente levam a um fluxo obstruído dentro dos vasos sanguíneos. As complicações ocasionadas pela beta-talassemia major possuem uma ampla variedade, sendo as mais observadas os problemas pulmonares, os problemas cardíacos, ocasionados pelo acúmulo de ferro, sendo a principal causa de óbitos, problemas esplênicos, decorrentes de transfusões inadequadas que levam a uma tentativa de compensação na taxa de hemoglobina pelo baço, levando o mesmo a sequestrar as células do sangue e a aumentar de tamanho, podendo haver, com isso, necessidade de esplenectomia, que por sua vez leva a um aumento de risco de infecções pelo indivíduo acometido. Podem ocorrer também problemas hepáticos, devido ao excesso de ferro no organismo. Tal excesso leva a lesões nas células hepáticas, que morrem e são substituídas por tecido fibroso, levando a fibrose hepática, cirrose e até mesmo hepatocarcinoma. As deformações ósseas, características dos portadores dessa doença, são decorrentes de sofrimento da medula óssea, que compromete a formação da parte rígida, mineral, dos ossos, podendo se desenvolver em uma osteoporose se não for devidamente tratada. Há também os problemas de infertilidade, ocasionado pelo quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico, por sobrecarga de ferro, que resultam em retardo da puberdade e infertilidade masculina e feminina. Eu vou estar falando um pouco sobre os exames laboratoriais. Alguns dos exames que podem ser feitos são o teste do pezinho, o hemograma, teste de falsização, eletroforese e a pesquisa de algumas alterações endócrinas. No caso do teste do pezinho, é feito nos bebês, né, recém-nascidos, e ele procura várias doenças. Nesse caso em específico, a doença de interesse vai ser a pesquisa de anemia falciforme e hemoglobinopatia. No hemograma, vai ser possível diagnosticar alterações como, por exemplo, a microcitose, a hipocromia e os reticulócitos, se eles vão estar aumentados ou não. Também tem o teste de falsização, ele é feito com sangue com EDTA, vai ser preciso de um volume de 4 ml desse sangue, e ele vai servir para diagnóstico de uma doença falciforme, para detecção de hemoglobina S. A eletroforese também é bem importante. A eletroforese, ela vai fazer a pesquisa da hemoglobina A2, vai precisar de 2 ml de sangue total, em EDTA nesse caso, e a hemoglobina 2, ela vai estar geralmente aumentada nos estigmas talassêmicos beta, que são os heterozigotos para beta-talassemia.
e na talassemia maior também. Ele pode ainda se apresentar aumentado na anemia megaloblástica e no hipertireoidismo. E, por outro lado, ela pode estar normal ou diminuída no caso de uma anemia microcítica ferropriva também. Algumas alterações endócrinas também podem ser pesquisadas, como, por exemplo, o hipotireoidismo, diabetes, hipogonadismo e alterações de crescimento também. Isso é bem comum em função de hemosiderose. Essa hemosiderose ela é um termo que é usado para denominar um acúmulo excessivo de depósito de ferro, que são chamados hemosiderina nos tecidos. E essa hemosiderose, ela pode resultar de uma hemorragia direta nos tecidos, né, com uma ruptura de hemácia. E aí o ferro ele é liberado nesses tecidos, ou também pode ser causado por uma destruição de hemácias dentro do próprio vaso sanguíneo, que vai fazer com que o ferro seja liberado no sangue e ele vai começar a se acumular nos rins, o ferro, né? Porque à medida que os rins filtram os resíduos do sangue, vai começar a ocorrer esse acúmulo nos rins. E aí são alguns exemplos do material biológico que vai ser usado, eu já citei alguns, mas no caso do hemograma e da eletroforese, vai ser o sangue total com NDTA, e no teste do pezinho vai ser o sangue mesmo, normal. A coleta desse material biológico, como eu já havia falado, vai ser com sangue total com NDTA, que é o frasquinho do tubo roxo. A dosagem de ferro sérico e ferritina também são importantes. E a coleta desse sangue para fazer esse exame vai ser no tubinho vermelho, que não tem anticoagulante. E o teste do pezinho é com sangue direto do bebê mesmo. Nos exames laboratoriais citados, né, os valores de normalidade estabelecidos pela maioria dos laboratórios é a hemoglobina abaixo de 12 gramas por decilitro em mulheres e abaixo de 13 gramas por decilitro em homens. O volume corpuscular médio, VCM, deve estar entre 80 e 99 fenolitros, e a hemoglobina corpuscular média, HCM, entre 30 e 34 picogramas. Já a concentração da hemoglobina corpuscular média, CHCM, deve estar entre 32 a 37%. E a distribuição de tamanho das células vermelhas, RDW, entre 11,5% a 14,5%. No sangue periférico, nós devemos encontrar eritrócitos normocíticos e normocrômicos, e a contagem de reticulócitos deve estar entre 0,5% a 1,5%. Quando existe a talassemia beta major, nesses mesmos exames nós vamos encontrar níveis reduzidos de hemoglobina, sendo menores do que 7 gramas por decilitro, um VCM maior do que 50 e menor do que 70 fenolitros, um HCM maior do que 12 e menor do que 20 picogramas, e uma anisopoiquilocitose, o que quer dizer que as hemácias elas vão estar em tamanhos e formas diferentes. E a gente também vai ter a presença de eritroblastos no esfregaço do sangue periférico, o que não deveria haver. Quando se tem tudo isso, deve ser feita a análise de hemoglobina e a análise genética molecular, para poder se confirmar o diagnóstico, já que é uma doença genética. Além daqueles exames, que são padrões para o diagnóstico de talassemia beta major, nós também vamos encontrar nos exames laboratoriais níveis altos de ferro, saturação de transferrina alta, aumento da bilirrubina indireta, aumento da desidrogenase lática, chamada de DHL, baixos níveis de aptoglobina e níveis de zinco, vitamina C e E diminuídos. E na medula óssea a gente também vai encontrar hiperplasia eritroide e inclusões de alfa-globina. Aqui a gente tem a imagem, né,
que demonstra a anisopoiquilocitose, onde na imagem à direita a gente pode ver que as hemácias elas são fracas, né, pálidas, e elas têm diversidade de tamanhos, ao contrário das hemácias normais na imagem à esquerda, onde todas são bicôncavas e redondas, de formas e tamanhos iguais. O teste de falsização é um teste qualitativo onde se faz a pesquisa de drepanócitos, que são células em formato de foice, que vão indicar a presença ou a ausência da hemoglobina S nos eritrócitos. A necessidade de jejum ela vai depender do protocolo de cada laboratório, mas normalmente eles solicitam jejum de 4 horas. Mas caso o exame seja colhido após uma dieta leve, não tem necessidade do paciente estar em jejum. O teste ele é realizado a partir da preparação de uma lâmina que vai conter metabisulfito de sódio, que é um agente redutor, e quando adicionado ao sangue total, ele provoca uma desoxigenação química e faz com que os eritrócitos que contenham a hemoglobina S se deformem, induzindo então o fenômeno de falsização. O resultado ele vai ser positivo para os indivíduos heterozigotos e homozigotos que apresentarem o gene condicionante da síntese da hemoglobina, sendo o valor de normalidade para esse exame a ausência de falsização. Esse teste ele apresenta algumas desvantagens, como um baixo grau de resolução, porque quando ele é positivo, ele não diferencia o estado de associação genética da hemoglobina S. Além também dessa resolução depender de outros fatores, como o tipo de agente redutor, tempo de reação, a umidade, a temperatura de vedação e também a quantidade de hemoglobina fetal, uma vez que ela funciona como diluidor da hemoglobina S, o que pode resultar em um falso negativo. E aqui nessa imagem a gente pode então verificar a presença de drepanócitos. A transmissão dessa doença, ela ocorre de maneira autossômica recessiva. E o aconselhamento genético, ele tem como objetivo informar os doentes e os casais em risco, no caso quando ambos são portadores, né, em relação ao modo de hereditariedade e transmissão. E também o diagnóstico genético de pré-implantação, ele está disponível para as famílias em que as mutações causadoras já foram previamente identificadas. O tratamento ele é baseado em transfusões que acontecem ao longo da vida, que tem como objetivo corrigir a anemia, suprir a eritropoiese e também a inibição da absorção de ferro gastrointestinal, que acontece no caso de doentes não transfundidos devido ao aumento ineficaz da eritropoiese. O acompanhamento ele também deve incluir o tratamento de complicações que vão ser relacionados com a sobrecarga de ferro, que são atraso do crescimento e da puberdade, hipogonadismo, hipotiroidismo, diabetes e osteoporose. Pode ser necessária realizar a esplenectomia em alguns casos, mas atualmente o transplante de medula óssea é a única cura definitiva disponível. Essas são as referências que a gente utilizou no nosso trabalho e obrigada!